Que estranho, por algum motivo ele não está reconhecendo o texto. Espera um pouquinho, gente, que eu vou ter que abrir e fechar. Vamos ver se agora vai. Que estranho. Ah, apareceu. Vamos lá. Se não estou enganada, e se tiver, por favor, me corrijam. A gente conversou na aula passada, a gente começou a falar da questão das desigualdades sociais e econômicas, e a gente parou justamente, né, quando a gente estava observando essa foto aqui, que mostra para gente essa questão das moradias precárias ali em Mumbai, né? É isso mesmo, né? Vocês lembram dessa parte? Sim. Sim. Beleza. Então, a gente estava falando justamente que as pessoas, né, elas moram nessas condições precárias. Cheguei a comentar com vocês que muitas dessas residências acabam não tendo banheiro, e as pessoas utilizam um banheiro comunitário, né? E tudo isso acaba dificultando, né, e prejudicando as necessidades básicas de um ser humano, né? Para que aquela pessoa viva dignamente o que lhe é oferecido, né? Então, isso é um problema muito grave que a gente observa ainda, essa desigualdade gritante, e que acaba, né, refletindo em outros problemas que a gente encontra no país, né? Como a gente falou na aula passada, as altas taxas de mortalidade infantil, as grandes taxas de analfabetismo, né? A gente tem quase um terço da população indiana que é analfabeta, e não ter, né, acesso à educação formal acaba prejudicando o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho. E aí se a pessoa não tem emprego, ela não consegue garantir ali, né, o mínimo para a sua existência. Na verdade, um efeito dominó, né? A gente acaba tendo ali um efeito de causa e consequência. Se você não tem ali o mínimo para determinadas coisas, aquilo vai atrapalhando você realizar outras atividades, né? Melissa levantou a mão, pode falar, Melissa. Professora, mas a Índia não é um país assim envolvido, bem desenvolvido? Ele não tem tecnologias. E, assim, é uma coisa que eu acho que a economia do país deve subir bastante. E o que está acontecendo para ter esses problemas? Então, é assim, Melissa, você está correta. A Índia, ela é um símbolo, né? É um país que representa bem essa questão do desenvolvimento tecnológico. Então, muita tecnologia desenvolvida ali, existem bolsões onde a presença de grandes universidades, de centros de pesquisa e desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, a Índia é um dos grandes produtores de software no mundo. Então, muito aí das ferramentas que a gente utiliza hoje em dia, elas acabaram nascendo ali na Índia. Só que é um país de contrastes. Ao mesmo tempo que eles têm esse domínio tecnológico, essa capacidade de desenvolver tecnologia nessa forma, eles também têm pessoas que vivem em condições de extrema pobreza.
Então, o fato do país ter essa vocação tecnológica e, consequentemente, isso acaba gerando benefícios financeiros. De novo, você está correta quando fala que isso gera bastante dinheiro para o país, não significa que esse dinheiro vai ser dividido com todo mundo. Esse dinheiro acaba ficando na mão de um grupo pequeno de pessoas. E aí que é o que a gente está tratando agora, justamente das desigualdades sociais e econômicas. Então, um pequeno grupo de pessoas acumula muito dinheiro, enquanto a maior parte das pessoas tem pouquíssimo dinheiro para viver. Isso é má distribuição de renda, é desigualdade, é produto do funcionamento do capitalismo, porque o capitalismo ele se estrutura dessa forma. Só para que exista um grupo de pessoas ricas, a gente tem que ter na outra ponta gente que está sendo explorada das mais diversas formas. Então, a estrutura do capitalismo é essa. E é esquisito mesmo. O peculiar de estudar a Índia é justamente pensar esses dois extremos. Você tem ali essa coisa da inovação tecnológica muito forte, muito presente dentro do país, e ao mesmo tempo eu tenho ali quase um terço da população que não sabe ler e escrever. Né? Então, são contrastes muito intensos, né? E que nos assusta. Quando a gente olha, causa um estranhamento, né? Porque a gente imagina que isso estaria um pouco mais difundido, justamente por conta dessa vocação. Tudo bem, Melissa? Deu para entender? Sim. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Bom, dando sequência aí, a gente vai começar a entender o porquê, né? Quais são as razões que fazem com que a gente encontre essa distinção tão grande dentro do território. Eu não sei se foi nessa turma aqui que quando no início a gente começou a falar da Índia, que eu perguntei para vocês sobre o que vocês sabiam a respeito da Índia. Eu lembro que teve uma aluna que falou que é um país organizado em castas. Se eu não me engano, foi aqui, não tenho certeza agora. Foi nessa sala. E aí, que é um país, né, organizado em castas. E essa questão da organização das castas também tem interferência direta na existência de tantas pessoas vivendo nessas condições precárias. Então, a gente associa aí, junto com as questões da formação do país, né? Então, a questão de ter sido colônia e ter sido explorado, a estruturação econômica da Índia, a estrutura social, que é justamente essa ideia das castas, também ajuda a intensificar essa desigualdade que existe dentro da população indiana. Então, assim, a casta, esse sistema ele é ainda muito presente na cultura indiana, em especial nas famílias que vivem nas regiões mais rurais da Índia. Então, quem vive na parte urbana já não leva isso... Licença, professora. Oi. Eu vou ter que reiniciar o computador rapidinho e eu vou sair, tá bom? Tá bom, Melissa. Pessoal, só voltando aqui. Então, o sistema de casta ele é muito forte ainda nas famílias que vivem nas zonas rurais da Índia. Para quem ocupa as áreas urbanas, isso acaba tendo um pouco menos de importância, vamos dizer assim, mas ainda acaba sendo um fator determinante para essas condições de desigualdade. Por quê? O sistema de castas, ele dificulta a ascensão social. Então, eu até acho que eu cheguei a comentar, se você está numa casta que a sua condição de vida ela é pior, que você é considerado uma pessoa pobre, a chance de você ter ascensão social, que é através, por exemplo, do seu trabalho, você começar a ganhar dinheiro e mudar de casta, isso é praticamente impossível. Não existe esse trânsito
de sair de uma situação econômica e ir para outra mais alta. Então, esse sistema, ele dificulta esse processo da ascensão. Também, dentro da lógica das castas, as pessoas não podem casar, por exemplo, se relacionar entre castas diferentes. Então, se duas pessoas se conhecem, uma é de uma casta mais alta, outra de uma casta mais baixa, elas não podem, por exemplo, se casar. As famílias não permitem essa mistura de castas. E aí são realmente estruturas que atrapalham a reorganização social dentro da Índia. E vocês podem pensar, por exemplo, na questão, né, de que o governo indiano poderia promover algumas políticas de inclusão, né, dessas pessoas. Vamos pegar um exemplo bem grosseiro, vamos imaginar que o governo indiano poderia criar, por exemplo, um Bolsa Família para esse pessoal que vive nessa situação de extrema pobreza por lá. Mas veja, o sistema de castas, né? Então, quem ocupa as castas mais altas não admite, não aceita que o governo indiano promova programas sociais como esse. Então, eles se posicionam sempre muito contra o governo, se o governo propõe algo nesse sentido. Então, veja, além de atrapalhar essa coisa da pessoa que quer trabalhar e através do seu trabalho melhorar de vida, as castas mais altas também interferem nas políticas de Estado, nas políticas de governo, para impedir que o governo indiano auxilie essas pessoas que vivem numa situação mais delicada, mais desfavorecida. Até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Melissa levantou a mão, pode falar. Ô, professora, a ONU teria, como ajudar? A ONU? Uhum. Então, a ONU, na verdade, ela vai interferir em situações de emergência, vamos dizer assim. Então, por exemplo, sei lá, teve um terremoto, tá? Teve um terremoto e as pessoas precisam de ajuda humanitária, né? Então, sei lá, precisa de serviço de saúde, precisa de comida, precisa de um lugar para ficar. Então, esse tipo de ajuda a ONU pode oferecer. Mas interferir nessa estrutura que já está pronta, a ONU não tem poder para interferir nisso. Tá certo? Então, a ONU só pode ajudar em situações muito específicas que estão ligadas aí à questão de algum evento natural, ou de uma situação de guerra. Vamos supor que estourasse uma guerra na Índia. Aí a ONU poderia intervir. Mas do jeito que a sociedade indiana se organiza, a ONU não pode fazer nada. Tá bom? Nossa, professora, eu acho isso até estranho, porque do jeito que eles vivem ali, eu já declararia calamidade, porque não tem condições. Então, às vezes, a ONU tá parada lá e precisa de alguma coisa para fazer. Talvez eles nunca parem, mas talvez eles parem, às vezes não tem nada para fazer, eles poderiam, com certeza, ajudar, né? Pois é, mas existe um limite até onde a ONU pode, digamos assim, pode se meter, entendeu? Todos os países vão ter ali até onde eles aceitam essa ajuda externa. Tá ligado com a ideia de soberania, né? Então, que dentro do país, né? Então, dentro de cada estado-nação, vale, né? O que o Estado representa. Então, eles só podem ajudar até um certo ponto. Além daquilo, já não dá. Mas é realmente estranho, Melissa. É esquisito a gente pensar que tem todas essas situações. Isso que a gente nem chegou no continente africano, né? Se a gente começar a estudar também alguns países do continente africano,
faz a gente pensar a mesma coisa. Por que que as pessoas vivem assim, né? E ninguém faz nada. Porque tem uma série de coisas, né, de ações que acabam impedindo determinadas atitudes, né, para a gente não interferir justamente na estrutura do país. Bem. Tem coisa que é mais difícil da gente compreender por que que acontece, mas isso, a ONU acaba tendo um limite até onde ela pode ir ou não, tá bom? Bom, voltando aqui. Além dessa questão das castas, né, a gente também tem a própria ideia da desigualdade regional. Então, a gente tem ali algumas regiões que estão numa situação melhor do que outras, né? Até que a gente falou lá que a região, na aula passada, nós falamos que a cidade de Calcutá, o aglomerado urbano de Calcutá, a gente enxerga situações mais extremas, né, de pobreza, de desnutrição, de fome, do que se enxerga, por exemplo, lá em Delhi e em Mumbai, né? Então, a própria também estrutura do país, as regiões, a gente também vai encontrar a região que tem uma situação um pouco melhor e regiões que têm uma situação pior, tá? Então, assim, a gente tem ali o estado de Pradesh, que fica mais ao norte, que tem 150 milhões de habitantes. A gente fica assustado aqui com São Paulo, que é o estado mais populoso do nosso país, que tem 46 milhões de habitantes. Então, esse estado indiano são 3 estados de São Paulo, é muita gente. Tem indicadores sociais abaixo da média nacional. Então, a gente tem esse aglomerado de gente. Quando a gente vai olhar lá os indicadores, a gente vê que são muito baixos, né? Que eles vivem em condição de extrema pobreza, né? Então, a gente vai encontrar ali taxas de fome, de desnutrição muito altas, altos índices de mortalidade infantil. Aliás, a mortalidade infantil é um super indicador para a gente saber o perfil socioeconômico de um lugar. Lugares onde a gente tem altas taxas de mortalidade infantil fazem a gente entender que falta ali o básico do básico para a existência do ser humano. Então, quando tem um lugar que morre muita criança antes de 1 ano de idade, é sinal que aquela região ali realmente é uma região muito precária, tá? Bom, tem um outro estado, né, que fica mais ao sul, que é o estado de Kerala, tem ali indicadores totalmente opostos com o que a gente encontra lá em Pradesh. Então, 90% das pessoas que vivem lá em Kerala sabem ler e escrever. A mortalidade infantil é de 17 por 1.000. Então, veja, a gente viu o outro dado lá em cima, que era 35 por 1.000. Então, a mortalidade infantil é praticamente metade do que se observa no país como um todo. Isso é sinal que as coisas ali são um pouco melhores do que em outra região. Então, são esses tipos de indicador que vêm dos estudos demográficos ajudam bastante a gente fazer uma leitura do contexto ali que aquela população está inserida, né? Então, é muito importante a gente entender esses números e mais do que entender como a gente calcula, mas entender o que eles representam, né? Então, mais do que saber, claro, que é a quantidade de criança que morre em menos de 1 ano, né? Num período de 1 ano, de até 1 ano de idade, mas entender o que significa, se esse número é muito alto ou muito baixo, né? Assim como os outros indicadores populacionais, tá certo? Então, a gente tem, né, consegue fazer essa leitura que tem regiões mais ao norte da Índia que são mais pobres do que outras que a gente vai encontrar mais ao sul do país, tá certo? Até aqui, gente, tudo bem? Tudo, professora. Beleza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão da diversidade, tanto de língua, de religião e dos grupos étnicos que a gente encontra no território indiano. A gente tem ali, né, como língua oficial na Índia, o inglês, porque eles foram colônia da Inglaterra, e o hindi.
né, que é a língua nativa, vamos dizer assim, dos indianos. Mas a Constituição da Índia reconhece 16 línguas regionais, então, dentro do território indiano, você pode visitar lugares onde tem outras 16 línguas sendo faladas, além das duas oficiais, e mais 1.600 dialetos. Então, não se surpreenda, né, ao encontrar realmente línguas muito distintas dentro do território indiano, porque tudo isso compõe ali o caldo cultural do país, tá? O hindi, ele é falado por 40% da população. Então, é a língua materna e é falada ali por quase metade da população. Aí depois a gente tem o Telugu, o Bengali, o Marathi, o Tamil, o Urdu e muitas outras que são faladas também. Eu, honestamente, acho que o máximo que eu conheço, que eu já ouvi alguém falando, é realmente o hindi, né? As demais línguas eu não conheço, mas acho que quem tiver curiosidade, a gente consegue encontrar esse tipo de coisa no YouTube, né? Para a gente poder, pelo menos, ouvir a sonoridade ali da língua, né? Aí, quando a gente fala da questão religiosa, a gente volta para a conversa lá inicial da adequação do território, que são dois grandes grupos, né? Que são aí, né, os hinduístas, que compõem aí a maior parte da população indiana, então quase 80% da população da Índia é hindu, tá? E tem uma galera aí de 14% aproximadamente da população que pratica o islamismo. Então, assim, mesmo com a divisão lá que resultou, né, no Paquistão e em Bangladesh, ainda assim, dentro da Índia, a gente tem alguns grupos que praticam o islamismo, tá certo? Porque aquela ideia da liberdade religiosa, né? Então, as pessoas podem praticar a religião que ele achar mais adequada. Aí, na porcentagem que sobra, né? Quando a gente soma aí hindus e islâmicos, dá quase a totalidade da população, mas a gente tem ainda uma parcela pequena, né? Mais tímida de cristãos, de sikhs. Eu honestamente não sei explicar para vocês que religião é essa, precisaria pesquisar. A gente tem uma porcentagem de budistas, né? Aí a gente o budismo a gente já ouviu falar, e aí também tem a questão de que em alguns materiais a gente vai encontrar que o budismo não é necessariamente uma religião, mas é um modo de vida. E aí a gente deixa para os estudiosos da religião discutir isso. Aqui a gente vai tratar no primeiro momento como sendo uma religião, tá? E tem outras religiões, né, que quando a gente soma tudo, dá 1,3% ali da população. Então, esses são os grupos principais aí de religião que são praticadas dentro da Índia, tá? E aí, dentro da composição étnica, né, então, dos grupos étnicos que formaram a população urbana, a população indiana, a gente tem o que se chama de tronco étnico, ou seja, a origem da população indiana, tá? Então, mais ao norte, a gente tem o ariano ou hindu, né? E ao sul, a gente tem o grupo chamado de dravidiano, tá? Porém, ao longo da história, houve miscigenação, né? As pessoas vão se misturando e dando origem ao povo que a gente chama de indiano hoje, tá? Também mais ao norte, ali, perto da Cordilheira do Himalaia, a gente vai encontrar grupos de mongóis, né? Os mongóis hoje também estão concentrados na Mongólia, né? Mas existem pequenos grupos ali presentes de mongóis mais ao norte da Índia. E, obviamente, você acaba encontrando outros grupos étnicos, mas como eles estão em quantidades
menores, são grupos pequenos, eles acabam não aparecendo para a gente discutir, tá? Mas a maior parte aí, o que deu origem ao povo indiano é o hindu e o dravidiano, tá? Também a título de comparação para vocês entenderem, quando a gente pensa na origem do povo brasileiro, quais são aí os grupos étnicos que compuseram a nossa formação? Vocês sabem me dizer? Só estou ouvindo os grilinhos, hein? Cri, cri, cri. Professora, repete a pergunta, por favor. Repito. Quando a gente pensa na origem da população brasileira, quais, a gente sabe, assim como aconteceu na Índia, a gente sabe que o Brasil também é processo de miscigenação. Quais seriam aí, né, os grupos étnicos que formaram a população brasileira? Os indígenas, os negros e os europeus. Então, a gente tem aí essa miscigenação, né, entre os indígenas, os africanos que foram trazidos para cá e os europeus que também invadiram o território. Então, a mistura desses três grupos étnicos chegou aí na composição da população brasileira, né? Agora que eu vi aqui que a Melissa colocou uma informação para a gente aqui sobre o sikhismo, né? É uma religião monoteísta que se originou no século XV, num limite entre a Índia e o Paquistão. Santidade foi aí formado por o Guru Nanak Dev Ji, que significa santidade e respeito. Legal, Melissa, você trazer para gente. É importante falar, né, também, acho que eu não sei se eu falei no primeiro momento, o hinduísmo é uma religião politeísta, né? Ou seja, é aquela religião que tem vários deuses. Enquanto, né, a outra religião, o islamismo, é uma religião monoteísta, né? Que só tem um Deus. Então, isso também é interessante de ser observado, né? Na composição religiosa da população indiana, tá? Bom, vamos lá. A gente vai começar a falar agora das tretas que existem no território indiano, tá? Que são aí alguns problemas de fronteira e conflito étnico-cultural. Então, características da cultura e da religião que são motivos para que populações, ou parte de populações ali na Índia, se desentendam, tá? Então, assim, dentro da Índia tem alguns conflitos étnicos que são marcados por essa vontade de se separar da Índia, ou seja, o movimento separatista é aquele movimento que deseja criar um novo país, vamos dizer assim, que abrigue ali só aquele grupo que deseja se separar, né? E isso acaba se tornando uma ameaça para a unidade do país, né? Então, se começam a pipocar ali movimentos separatistas, isso pode prejudicar a estrutura, não só, obviamente, né, a questão territorial, o país começa, né, vamos entender aí como sendo a Índia. Se ela começa a aceitar que porções do seu território se separem dela, ela começa a perder território, isso vai ter consequência econômica, isso é um fato, né? E a gente não pode esquecer que a Índia é uma das economias emergentes, então ela vai fazer de tudo para se manter nessa condição de economia emergente. E se para isso ela tiver que reprimir movimento separatista, ela vai reprimir. E é aí que dá as tretas, né? Porque se o governo indiano for falar, para aqui, bagunça aqui não, vocês não vão separar território nenhum, vocês vão continuar fazendo parte da Índia, é onde dá problema, tá certo? Então, assim, a gente vai começar a falar aqui de um conflito
né, que fica mais ali no noroeste da Índia, no Punjab, que é justamente um conflito religioso, né, entre um grupo de indianos e um grupo que pratica aí os Sikhs, né? Então, lá em Punjab tem conflito armado. Então, assim, gente, quando a gente fala movimento separatista, conflito armado, a gente está falando de gente brigando mesmo, guerreando para se estabelecer como um país, né? Nem todo movimento separatista funciona dessa forma. Nós vamos falar de alguns movimentos separatistas na Europa, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, nesse caso aqui, ele tem esse cunho do uso da violência para poder buscar a separação do território indiano, tá? Então, os Sikhs, eles são uma minoria étnico-religiosa dentro da Índia, né? E eles querem se separar, eles queriam, assim como fizeram, né, lá no primeiro momento da separação do território, como quando separou onde tinha muçulmano da onde tinha hindu, essa galera aqui, que representa aí 26 milhões de pessoas dentro da Índia, eles querem também criar o seu próprio país. E aí a região do território indiano, que viraria um quarto país, daí, na verdade, né? Porque a gente já teve a Índia, Bangladesh, o Paquistão, então essa região seria um quarto país derivando aí desse território indiano. Tem um problema, porque essa região do país é a região que executa aí as atividades agrícolas. Então, é quem produz comida. Obviamente, sendo uma região que produz comida num país de quase de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é óbvio que o governo indiano não vai deixar que essa pessoa se separe, porque isso vai comprometer o abastecimento interno, né, a garantia da produção de alimentos para atender a sua demanda. Então, por isso, eles brigam, porque os Sikhs querem a independência da Índia, querem formar um outro país que contemple ali só o grupo étnico deles, mas os indianos não querem deixar isso acontecer porque é uma região economicamente importante do território indiano. É onde se produz a comida. Então, isso acaba gerando um grande impasse, né? E por isso, por gerar esse impasse, é que existe o conflito. Então, que acaba tendo ali os conflitos armados, os enfrentamentos entre indianos e os Sikhs. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender o porquê que eles estão brigando? Sim. Sim? Bom, dentro aí porque esse não é um conflito de agora, isso é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo. Então, em 1984, a gente teve num dos conflitos 1.700 adeptos, né, que são Sikhs, que foram mortos num desses conflitos, né? Então, assim, em contrapartida, né, quando isso aconteceu, esses 1.700 adeptos foram mortos, o que esse grupo étnico fez? Foi lá e assassinou a primeira-ministra da Índia, que era a Indira Gandhi naquele momento. Então, fica nessa coisa, beleza, atacaram a gente, mataram todas essas pessoas, eu vou me vingar matando alguém do outro lado também. Então, naquele momento, em 84, matar a primeira-ministra é como assim, pessoal? É como matar o presidente. Então, eles fizeram isso, eles foram lá e mataram a maior liderança política dentro da Índia, como maneira de revidar essas mortes provocadas pelos indianos em 84. Então, assim, é bem tumultuado, tá certo? Essa questão. Até aqui, tudo bem, gente? Sim. Então, assim, pessoal, são 11h37, eu vou encerrar por aqui. Vai faltar, a gente quase acabou, tá? Falta só um pouquinho, a gente vai falar da região mais preta de todas, que é a região da Caxemira, tá?
que tem, né, conflitos muito sérios que estão acontecendo até hoje por conta dessa região. Vou terminar aqui, interromper a gravação e fazer chamada para poder liberar vocês. Só um minutinho.